Valeu, paz. pastor! Graça e paz! Meu Amém. abraço! Família, tamo Aleluia. junto! Se apresente aí, pessoal lhe Aleluia. conhecer. Amém. Eu sou o Roberto, moro aqui em Maceió. Nós já estamos há alguns anos vivendo essa vida no Espírito, essa vida em Deus, e temos aprendido a cada dia a escutar mais do Senhor. Amém? Cada dia temos aprendido a ter mais comunhão com Ele Amém, e glória a agradar Deus. mais o coração dele. Ajeitando essa câmera aqui, tá. Vou dar uma Amém. ajustada aqui também. Aí, ajustei aqui que caiu aqui. Ah, o vivo é assim, cai, levanta, e Verdade. vamos que vamos. Ai, filha, vem aqui, filha. Me ajuda aqui, que tá saindo aqui. Deixa eu ver o WhatsApp. Pronto, vai, rebada. É que tá ficando deitado, filha. Não é que ficar deitado, ficar assim, ó. Agora foi. Pronto, aí. Aleluia. Tamo junto. Vamos lá, pastor. Amém? Muito pão pra gente aí. Aleluia. Glória a Deus. Você mencionou um versículo aí antes de eu entrar. O áudio tá bom ou eu preciso falar mais alto? Tá bom o Sim. áudio? Tá Não, bom? tá ótimo, pastor. O pessoal aí tá ouvindo? Tá bom o áudio? Ok. Dá um ok aí. Dá um Pra amém. gente. Diga eu estou vivo. Aleluia. Isso. Aham. Ok. Você mencionou um versículo aí, antes, quando você estava adorando ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E as pessoas, elas têm uma Exatamente. dificuldade de entender o que é agradar ao Senhor. E geralmente as pessoas pensam que agradar ao Senhor está dentro de um âmbito religioso, dentro de um âmbito de um dogma religioso, de uma instituição ou de atividades religiosas. E é muito fácil a gente agradar ao Senhor. É muito fácil. É um relacionamento. E quando você ama uma pessoa, você quer agradar ela não porque você quer receber alguma coisa dela, é porque você ama essa pessoa e você quer que ela seja feliz com você. Isso é um princípio simples de qualquer relacionamento. E aí quando fala assim, agrada-te do Senhor ou agrada Exatamente. ao Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus ele pode fazer muitas coisas, mas até que ponto nós estamos dispostos a ser agradável? Poderia ser traduzido dessa maneira também. Nós estamos dispostos a ser agradável a Deus. E a única forma da gente ser agradável a Ele é a gente conhecendo o coração dele. É a gente, Aleluia. Nos é a gente momentos escutando, de tendo aleluia. comunhão. E geralmente a tendência, e muito mais hoje em dia, é as pessoas buscarem práticas religiosas, exercícios religiosos, atividades, ocupando-se em diversas atividades em que achando que isso vai agradar o coração de Deus. Por exemplo, uma das coisas que mais se fala hoje na igreja é em relação a evangelismo, a você sair para as ruas e evangelizar. E eu fiz isso durante muito tempo, só que com o sentido errado. Eu achava que saindo para evangelizar e fazer com que as pessoas se convertessem à igreja na qual eu fazia parte, onde eu congregava, eu achava que isso era agradar o coração de Deus. Só que, na verdade, o meu interesse ao fazer isso era com que as pessoas viessem congregar, que as pessoas estivessem naquele grupo religioso. Em nenhum momento eu pensava, em nenhum Bem momento eu assim mesmo. pensava de como isso realmente de fato iria agradar o coração de Deus. Só que à medida que eu fui meditando, à medida que eu fui entrando em comunhão com Deus, à medida que eu fui buscando conhecer o coração dele, ele começou a me mostrar o que de fato ele tinha em relação às pessoas, é um amor imenso, imenso, um amor incomensurável.
Então, eu não comecei a me preocupar em sair para evangelizar as pessoas, porque eu achando que trabalhando efetivamente para aumentar o reino de Deus, que é aquela visão que eu tinha do reino de Deus ia se agradar disso. Quando eu comecei a perceber o que de fato agradava o coração de Deus, eu comecei a mudar as minhas atitudes, primeiro em relação às pessoas que estavam perto de mim. Eu comecei a mudar as minhas atitudes em relação às pessoas que trabalham comigo, por exemplo. Eu comecei a amar mais aquelas pessoas, mesmo sem dizer para elas assim, você precisa aceitar Jesus e converter, senão você vai para o inferno. Mesmo elas muitas vezes vendo as minhas falhas, mesmo muitas vezes elas no cansaço do dia a dia, do estresse, do trabalho, só que eu comecei a procurar nesses ambientes, das pessoas que estão próximas a mim, a oportunidade de servir. Desde um copo d'água, a fazer o trabalho por outro, a não revidar quando ultrajado, a suportar. E eu comecei a perceber que fazendo isso, eu estava agradando a Deus muito mais do que muitas vezes eu estava me esforçando em sair batendo perna pela rua, chamando as pessoas para estarem na igreja. Porque, na verdade, quando eu procuro amar as pessoas, eu estou mostrando às pessoas o amor de Deus. E quando eu mostro às pessoas o amor de Deus, eu agrado o coração de Deus. E quando eu agrado o coração de Deus, aí Deus vai procurar agradar o meu coração também. E aí as coisas não faltaram mais para mim. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, pastor. Eu estou nessa fiação também. No momento que você faz sem querer nada em troca, você já entende que vem do papai, né? Ele acrescenta o que você precisa. Não é você fazendo algo por outro, querendo já algo em troca, que você tá. Ah, já estou ganhando. Já estou pensando que já deu tudo certo aqui, tá tudo bem, já vou ganhar aí, sabe? Aquela velha malandragem. Mas Deus não é assim. Com Deus não é assim. Não adianta. Porque na religião, o que a gente fazia? Ia, né? Mas o coração não estava correto. Eu tinha que ter a quantidade de pessoas para ganhar para Jesus, para levar lá para a igreja, né? Aquela quantidade lá. Ah, temos que batizar 10 almas, temos que batizar 20. Ah, tem que levar tantos convidados. E essas coisas, sabe, ficavam sobrecarregadas sobre. Justamente, é bem nessa fiação aí. Hoje não, hoje somos livres, vamos manifestando o amor, a graça. Como o senhor falou aí, um copinho de água vai servindo ali, anda mais uma milha com o irmão, acrescenta, é isso. Boa, boa. Bem assim mesmo, glória a Deus. Então a gente começa a mudar o sentido das coisas. A comunhão com Deus, a vida no Espírito, ela muda o nosso entendimento sobre as coisas de Deus, muda a nossa percepção sobre quem Deus é. Quando nós começamos a buscar o poder de Deus, muitas vezes nós ficamos concentrados no poder, no sobrenatural, e isso de fato é bom e é necessário muitas vezes. Mas a comunhão com Deus, tem que ser prioritária a todas essas coisas. Então, quando nós falamos de vida no Espírito, de práticas espirituais, nós estamos falando de você buscar a intimidade com Deus, onde Ele vai te revelar segredos eternos para você. E são segredos que vão entrar no seu coração, vão fazer você viver de uma forma diferente no seu dia a dia. O problema hoje é que muitas dessas práticas de vida, elas vão de encontro a muitas práticas religiosas que são tidas como certas hoje no mundo atual, dentro das igrejas, seja elas tradicionais, pentecostais, batistas, e universais e tantas outras. Então, aquilo que eu tenho pregado hoje, queridos, aquilo que eu tenho vivido hoje, e cada vez mais nos últimos dias, são experiências com Deus. Experiências pessoais com Deus, experiências que Ele tem falado ao meu coração, que muitas vezes são coisas que possam parecer pequenas, mas que são de extrema importância, desde na conduta com minha família, minha esposa, meus filhos, como eu mencionei agora há pouco, minha conduta no trabalho, nos lugares onde eu ando, e principalmente nas igrejas,
onde muitas vezes nós encontramos um ambiente de tanta rixa, de tanta rivalidade doutrinária, de tanta concorrência ministerial. E nesses ambientes nós aprendemos a andar como Jesus, em humildade, colocando os outros em superioridade, colocando os outros em lugar de honra, dando sempre a vez, cedendo, permitindo que o outro vá à frente, o tanto que ele quiser, para que no momento certo o Senhor nos coloque numa posição que Ele quer nos colocar. Então isso no mundo de hoje, no mundo de tanta concorrência, pode parecer até meio contraditório. Você sabe fazer isso, você dá a vez, você não se manifesta, você não se... Como é que é a palavra que as pessoas usam, né? Você não se impõe. Você usa muito isso hoje, né? Os coaches da vida, eles ensinam muito sobre você se impor, sobre você ter uma postura de confiança, um posicionamento de alguma coisa e tal. Só que esses posicionamentos, muitas vezes, eles não são posicionamentos direcionados pelo Espírito, são posicionamentos baseados em ideias. Não que essas ideias estejam corretas, ou não que essas ideias estejam erradas. A questão é o fundamento. Qual o fundamento no qual você baseia as suas ações? Porque você pode basear as suas ações no fundamento das suas emoções, você pode basear as suas ações no fundamento da sua lógica, do raciocínio, você pode basear seus fundamentos de um livro de autoajuda que você leu, você pode basear seus fundamentos em várias coisas. Você pode basear seus fundamentos até mesmo em versículos da palavra fora de um contexto. Só que quando você entra em comunhão com Deus, você aprende a basear a sua vida, a fundamentar a sua vida em palavras não meramente lidas, mas palavras que são reveladas ao seu coração pelo Espírito Santo. Por isso que ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que cavou sobre a rocha, abriu profunda vala e edificou a sua casa. Vindo a tempestade, bateu forte contra ela e não caiu. Então, a gente precisa entender o fundamento no qual a gente coloca a nossa vida. Hoje em dia, eu percebo que há muitos fundamentos doutrinários baseados em emoções. Não que chorar ou rir ou se emocionar seja errado, mas você não pode basear a tomada de decisões da sua vida naquilo que você sente. Você tem que colocar a tomada de decisões da sua vida naquilo que a palavra diz. Porque muitas vezes aquilo que a palavra diz para você, aquilo que o Espírito Santo vai falar no seu coração, pode ser uma coisa que não te emocione muito. Muitas vezes aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração, e na maioria das vezes as coisas que o Espírito Santo fala no seu coração são as coisas que os irmãos não se empolgariam para levantar e dizer: glorifica de pé, igreja. Por quê? Porque muitas vezes, infelizmente, muitas vezes não vem carregado dessa carga emocional. Quando nós começamos a entrar em comunhão, eu acho que a internet deu uma travada. Paz? Amém? Mas eu estou lhe ouvindo. Eu estou ouvindo, senhor. Oi. Eu acho que a internet deu uma travada, mas não sei se foi aqui ou foi aí. Está chovendo aqui esses dias e às vezes a rede da internet, ela... Aqui também está chovendo muito. Também está chovendo também. Maceió choveu muito ontem, muito. Mas agora... Belém do Pará também. Você está em Florianópolis agora, não é isso? Estou em Florianópolis, mas minha mãe todo dia me fala como é que está lá alagado, Belém do Pará. É um lugar que eu tenho vontade de conhecer, viu? Amém, né? Muito bom, muito bom. De conhecer aquela região ali. Florianópolis também é frio, né? Aí, um pouco frio. Já começou, já virou. Agora é frio, já entrou no frio. Já entrou no inverno. Isso. Sim, o que Amém. eu estava falando. Vamos continuar, pastor. faz parte essas
Parêntese faz parte de Claro, uma você transmissão ao vivo. para que ela deixe aí para entrar mais gente. Ó, parou. Parou um E pouco agora, aí. voltou? Amém? Agora, Uhum. Mas isso vai amém. ficando gravado, aquilo que a gente vai falando. Eu estava falando, sim, eu Sim, estava falando sobre a claro. comunhão com o Espírito Santo e de como a palavra dele é revelada ao nosso coração. Vai nos revelando. Oi? Amém. Vai nos revelando, do momento que a gente tem essa E profundidade, esse relacionamento com ele, né, com o vai nos revelando Pai. a vontade dele. Uma das coisas assim, aconteceu comigo quando eu comecei a escutar o Espírito Santo, na minha época de adolescente, antes de conhecer, antes de realmente ter comunhão com Deus, eu sempre amei o Senhor, amava o Senhor desde cedo. Nosso amigo pastor Gleison aí, participando conosco, amado do coração. Graça e paz, pastor Gleison. Paz, Um abraço, pastor. família. Quando eu comecei a andar, a buscar a Deus, e no começo eu buscava de uma forma muito emocional. De que tipo? A igreja que eu fazia parte, lá no começo dos movimentos neopentecostais, né, no começo das comunidades evangélicas, então, assim, a gente tinha cultos que era 1 hora só de louvores, 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 louvores de adoração, e eu me acabava, sabe? Eu Ei, chorava e, sabe, e saía todo suado com a camisa, aquela coisa toda, e eu fazia aquilo, eu colocava toda a minha carga de ansiedade, de necessidades, colocava tudo naquele momento ali e jogava aquilo ali assim, sabe? Tentando fazer com que aquele êxtase espiritual tirasse de mim toda. Eu tinha 19, 20 anos, cheio de necessidades, cheio de sonhos, cheio de coisas na cabeça, e eu mergulhei nisso muito forte. Estava em todos os cultos e participava de tudo, tudo com muita intensidade. Quando eu conheci o Espírito Santo com mais profundidade, na verdade eu já conhecia ele, mas quando eu me abri os olhos para o novo caminho em Deus, eu comecei a entrar no meu quarto, e aí, a princípio, eu pegava o violão, eu ficava ali tocando as músicas, só que aquelas músicas, de repente, elas começaram a meio que. O Espírito Santo começou a me levar para um outro caminho de profundidade, onde eu pude separar em mim, dentro do meu coração, aquilo que era emocional daquilo que era de fato espiritual. É, um versículo, tem um glória a versículo de Deus, Hebreus que amém. fala porque a palavra de Deus ela é penetrante, mais do que uma espada de 2 gumes, vai discernir, ela vai lá nas juntas e Vai medulas para revelando. discernir os propósitos e as intenções do coração. Tem alma e Isso. Aí a gente espírito. fala assim, porque ela divide, ela separa aquilo que é carne e daquilo que é espírito. Só que é mais profundo que isso. Porque quando eu entendi esse versículo antes, eu achava que ele separava dentro do meu coração aquilo que era pecado e aquilo que era santidade. Eu só pensava nessas duas coisas. Não, vai separar para mim aquilo que é carnal, e quando eu pensava em carnal, eu pensava em pecados, em falhas, e erros e tal. E aí, quando eu pensava em santidade, pensava em aquilo que é espiritual. Quando eu comecei a buscar mais essa intimidade com o Espírito Santo, ele me mostrou que quando ele separa a carne e o espírito, e quando ele fala de carnalidade, ele não está falando só de pecados, ele está falando de entendimentos baseados nas emoções, porque as emoções elas sofrem a influência da carne. Quando você se emociona, as emoções elas vêm para a gente, tudo que vem para nossa mente no mundo natural, ela vem pelos 5 sentidos: olfato, visão, paladar, que são os sensores tato e. Faltou um. Qual é o outro? Faltou audição. Os 5 sentidos, audição. Audição. Então, tudo que a gente capta do mundo, ela vem para nossa mente e a gente começa então a fazer as escolhas, esse processo de pensamento. E a gente começa a fazer nossas escolhas baseadas naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente. Isso não é necessariamente pecado. Isso é natural. Isso é o mundo natural. Isso é o mundo carnal, o mundo físico. É uma coisa que vem de fora, enche a nossa mente e a gente começa a pensar nisso. Quando a gente começa a entrar em comunhão com o Espírito Santo, principalmente através da prática da oração em línguas, principalmente,
E o jejum também ajuda muito nisso, porque o jejum ele vai quebrar esse lado carnal nosso. E quando eu falo lado carnal, Vai quebrar, vai quando eu falo destravar, lado né? carnal, não estou falando de pecado só, estou falando de realmente as sensações do mundo material. Quando a gente começa a jejuar, essas sensações elas começam a ser controladas. E aí, aquilo que é espiritual começa a ganhar mais força em nós. Só que aquilo que é espiritual sempre vai ser fundamentado na palavra. Sempre vai ser fundamentado na palavra. Por isso que ele discerne. A Que palavra ela seja. vai Assim discernir seja. isso aí. A prática espiritual, uma prática de fato espiritual. Por isso que a gente aconselha muitas pessoas quando vão orar em línguas, dizer assim, olha, quando você começar a orar em línguas, não se preocupe com o que você vai sentir. Não procure um sentimento. Não É, que é procure emoção, emoção. tá muito Não procure emocionado. nada que lhe emocione. Ah, mas você pode sentir vontade imensa de chorar. Sim, já chorei muitas vezes orando em línguas. Você pode sentir vontade de rir. Eu já dei gargalhadas no quarto. Você pode sentir vontade de pular. Você pode sentir essa vontade dessas coisas. Primeiro, se essa vontade vem do seu coração e ali entre você e Deus, tudo bem, vai-se embora. Mas se essa vontade ela vem para você mostrar para alguma outra pessoa, como acontecia comigo lá atrás, que eu era espiritual, aí eu já estou carnal. Ainda que tem uma capa de Eita, espiritualidade, ué. mas quando eu faço isso para que as pessoas vejam que eu sou espiritual, ou porque eu quero buscar alguma coisa de fora para encher o meu coração, é porque o meu coração não está cheio ainda pela presença de Deus. Entende? Então, quando eu comecei a perceber essas diferenças, eu comecei a separar aquilo que era emocional dentro de mim. O Espírito Santo começou a discernir, trazer o discernimento dessas coisas. E é aí que eu comecei. Eu comecei então a optar por aquilo que é espiritual. Então, hoje, muitas vezes, eu estou em um evento, em alguma igreja, em alguns lugares que eu vou ministrar em vários lugares, as pessoas têm me chamado para ministrar, e a maioria das vezes eu consigo ter um discernimento de espírito naquele ambiente. Como? Glória a Deus, Esses aleluia. dias eu estava numa igreja com uma banda muito boa. Eu também toco um pouco, eu conheço, sabe? Todo mundo muito afinado, a voz da Levita era muito Uhum. boa, tá tudo Aleluia. muito bem ali. Só que quando eu procurei algo de dentro para fora, eu achei. Então, quando eu comecei a olhar, eu comecei a olhar que tudo aquilo tinha um sentido muito. É como se não havia unção, na verdade é isso. Havia muita técnica, havia uma boa organização, havia equipamentos bons, só que faltava um quê de unção mesmo. O essencial. E aí que foi que eu fiz? Sim, mas O aí, veja essencial. bem, quando eu estou num lugar desse, que eu encontro situações como essa, o Espírito Santo ele me deu uma resposta para isso. Eu falei assim, mas Espírito Santo, está faltando um quê de comunhão com o Senhor nesse ambiente. E aí, o que é que a gente faz? O que é que a Aleluia. gente faz? A pessoa falou assim: olha, você não faz nada. Por dois motivos. Primeiro, que a minha adoração com você é minha e sua. Então, se você quer adorar, você senta na cadeira e busca adoração lá dentro que você já conhece. E por outro lado, Glória a Deus, aleluia. em relação a eles, é tudo que eles têm. Meu Deus do Não é céu, errado, é tudo que eles têm. aleluia. Então, assim, deixe. Muito. Eu aprendi com um irmão uma vez, irmão Bernardo Sinagoga, ele falou para mim assim, ele falou, olha, não critica a fé do outro. Porque muitas vezes a gente começa a ter um entendimento de algo de Deus, e a gente tem essa tendência de querer criticar o outro, de falar, ele fala assim, olha, não critica a fé do outro, porque muitas vezes a fé do outro, aquilo que ele está vivendo, é tudo que ele tem. Se te der a oportunidade de falar, Olha, meu Deus. se te der a oportunidade de falar, se der a oportunidade de ensinar, se você tiver, se o Espírito Santo permitir a você a oportunidade de mostrar algo, você vai e mostra. Mas com muito amor. Mas Amém, ficar glória a Deus. criticando. Então, aquilo que eu estou comentando com você aqui, você vê que eu não estou falando do outro. Eu estou falando aquilo que eu sentia, que estava no meu coração. Então, eu tinha essa sensação. Sim, sim. Eu É um tinha, testemunho seu, né, pastor? Um testemunho seu, algo que eu aconteceu tinha com você, é essas isso. sensações emocionais, eu mergulhei muito nisso e eu percebi a questão, irmã, pastora, é que quando eu comecei a discernir entre aquilo que eram as minhas emoções
Ainda que eu buscasse nas emoções uma espiritualidade e aquilo que de fato era o espírito, aquilo que era fundamentado na palavra, eu descobri que aquilo que era baseado nas minhas emoções, no momento de êxtase, no culto, ainda que eu colocasse todo o meu coração naquilo ali, mas ele não trazia um resultado. Por quê? Porque depois que eu saía daquele ali, quando se encerrava o culto, eu ficava vazio, cansado, Não mudou nada. Meu Deus, exatamente. É cansado, assim o mesmo. corpo exausto, dormia, mas na segunda-feira não havia aquele quê de transformação, de mudança, de na minha cabeça falar assim, não, a partir de hoje eu sei que eu sou uma outra pessoa, eu tenho uma direção na minha vida. Mas quando eu comecei a buscar a comunhão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vinha e trazia algo dentro de mim, eu sabia que a partir daquele momento que eu saísse daquele encontro com Deus, eu não seria mais a mesma pessoa. A direção da minha vida Mesma teria pessoa. mudado. E isso é que faz a diferença. É algo que faz a direção da vida. Então, muitas vezes, hoje, quando eu estou em algumas ministrações, que há um quê de emotividade, muitas vezes o Espírito Santo ele permite, porque ele fala assim, não, algumas pessoas elas precisam, elas ainda estão necessárias dessa condição, mas o Espírito Santo sempre me leva a procurar mostrar aquilo que é a fé na palavra. Por exemplo, um exemplo que eu Glória a uso Deus, é isso muito, mesmo. assim, quando eu estou ministrando, que eu falo assim, duas pessoas eram deficientes, paraplégicos, e os dois foram curados. Aí você vai pedir para os dois contarem o testemunho. Aí um chega e fala assim, não, porque eu estava lá e eu senti que uma mão veio e tocou na minha cabeça e era como se raio saísse das pontas dos pés para a cabeça e foi assim, assado, e de repente eu comecei a tremer todo e dei um pulo e saí gritando e meu coração explodiu e eu fui curado e a palavra veio dizendo você é curado e eu fui curado e a partir de hoje eu nunca mais sentei na cadeira de rodas. Aleluia, é de Deus? Sim. Aí você vai para o outro e pergunta assim, você, como foi? Ele vai dizer assim, uma pessoa chegou e disse assim, ser curado em nome de Jesus, e eu me levantei como se nunca tivesse sentado numa cadeira de rodas. Qual dos dois foram curados? Os dois foram. Só que a carga emocional, se você for contar esse testemunho na igreja, quando o cara que contou que pulou e tal, quando É, ele disser assim, então eu dei um pulo, a igreja se levanta e fica todo mundo naquele frenesi. O outro disse, não, a palavra veio e falou ser curado e eu fui é. curado. E era como se eu nunca tivesse sido doente. Aí todo mundo vai dizer assim, tá, não senti muita firmeza naquele momento. Mas tu não sentiu nada, Não, né? nem Não um deu uma raiozinho, emoção. nem um coraçãozinho palpitando. Só É, que aí a função, aquilo que a gente procura, não é o se sentiu ou se não sentiu. O que a gente procura entender é que a palavra veio e gerou um milagre. A palavra que gera o milagre, a palavra palavra que revelada. gera o milagre em você, a emoção ela tem que vir depois dela, ou não vir também, porque não é a emoção que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o tanto que você crê na Glória a palavra, Deus. é o tanto que ela significa na sua Ah, vida. Porque quando aleluia. você crê na palavra, de fato, e a sua vida está fundamentada nela, por onde você andar, ela vai ser o fundamento dos seus passos. Você vai estar pisando nela em todos os lugares da sua vida. Ela vai fazer parte de você. Ela vai ser amalgamada, intrínseca. Ela vai ser a sua vida. Por isso que quando nós vamos analisar sobre a palavra, sobre o próprio Jesus, sobre o Logos de Deus, sobre aquilo que foi dito, vamos pegar um exemplo. Pedro chegou lá na porta do Templo Formoso. Olha, eu não possuo nem ouro nem prata, eu não tenho mais barcos, eu não tenho mais nada, eu deixei tudo para trás. Mas o que eu tenho hoje, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele só tinha uma palavra, não tinha mais nada. Glória a Quando Deus, Senhor. Jesus andou aqui na terra, O oi, evangelho, pastor, o evangelho ele é sim, o evangelho ele é simples, porém, ultimamente, o que a gente tem visto as pessoas sim, complicando muito. Infelizmente, a gente vai ver isso aí. Vamos ver hoje, vamos ver amanhã, enfim. Mas cara, é tão simples. Seria tão bom se nós voltássemos a realmente a ter essas práticas de fato, sabe? Eu falo porque muitas vezes a gente para e diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente tem a palavra de salvação aqui na nossa frente, aqui na nossa mão.
que está acontecendo que não está sendo ativado? Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, cara, se tu tá cheio de poder, de unção, mas isso não te muda, tá? Tem alguma coisa Uhum. errada. Só tem poder, unção, mas tu não muda, então tem alguma coisa errada. Tem que parar e conversar e começar realmente a viver isso. A viver de fato, para que as pessoas vejam o testemunho, para que as pessoas vejam a manifestação de Cristo. Uma das Aleluia. frases que Jesus leu de Isaías, ele pergunta: quem creu na nossa pregação? Paulo também fala isso em Romanos. Ele fala: quem Ai, creu na nossa pregação? E ele também pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? ai. Que a palavra está vindo de ti na tua boca, e essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra está em nós, para mudar a nossa vida, para guiar os nossos passos. Mas hoje, pastor, isso não é diferente do que acontecia antes, não. O problema não está na palavra. Porque a palavra de Deus sempre se manifestou para mandar na alma do Sim. homem. Eita. Aleluia. O Fala, problema está na alma Deus. do homem. Porque se a gente for pegar exemplos lá atrás, vamos pegar um exemplo bem conhecido. Moisés saiu com o povo do Egito. O povo foi todo batizado no Jordão. O povo foi liberto do pecado, saindo do Egito. Deus batizou todo mundo de uma vez só, passando pelo Jordão. E aí disse assim: leva para o monte que nós vamos lá conversar, nós vamos ter aquele encontro, nós vamos fazer a adoração. Porque quando ele falou para Faraó, ele falou assim: olha, o meu Deus mandou levar o povo para adorar no deserto. Vou levar todo mundo. E quando chegaram no pé do monte, na hora da adoração, na hora de realmente que o monte fumegava, que Deus falava com o povo, primeiro que o povo se acovardou em relação a Deus. O povo achou muito maravilhoso o mar se abrir, mas Medo. quando a voz de Deus veio, eles ficaram trêmulos. Eles falaram assim: fale o Senhor com Moisés, não conosco. Vai, Moisés, você vai ser o nosso intermediário. Por que que eles falaram isso? Sabe por quê? Meu Deus. Porque falar com Deus diretamente, fatalmente, não tem como você conversar com Deus e a voz dele não mudar você. A não ser que você esteja como aquele povo do Egito, que era um Aleluia. povo rebelde, murmurador e incrédulo. Coração endurecido e incrédulo. Povo de dura cerviz. Era tão de dura cerviz que quando Moisés subiu no monte, e aí vou chegar no ponto que eu queria dizer, que passou lá 40 dias falando com Deus, em comunhão com Deus, Deus preparando toda a estrutura daquilo que ia ser o andamento do reino de Deus naquela época. O povo chegou para Arão e falou assim: olha, quem tirou a gente do Egito foi o carneiro, o sangue do cordeiro que foi passado nas portas. Então faz para a gente o cordeiro, toma aqui os nossos brincos, toma aqui, ó, faz algo que a gente possa ver, faz algo que a gente possa palpar, faça algo que a gente possa se emocionar. E Arão falou: tá, o povo pediu, eu vou e faço. E fez aquele bezerro de ouro, e o povo então começou a fazer festa e se alegrar e fazer aquela coisa toda. E quando ele estava descendo, ele perguntou para Josué assim: Josué, que barulho é esse? Tá tendo guerra no. Estou atacando o povo? A gente pode ver isso lá no começo de Êxodo, né? Tá atacando o povo? Aí Josué falou assim: não é barulho de guerra que eu escuto, é barulho de festa. Festa? E aí quando ele desceu que viu aquilo, ó, Moisés, nossa, Meu Deus sabe? do Às céu. vezes a gente entra em alguns Como diz o ambientes ditadozinho, religiosos, ditos cristãos, que a gente fala assim: Deus, esse é o teu povo, por que que eles estão fazendo isso? Por que, Deus? Eles estão procurando coisas palpáveis, ainda que não seja bezerro de ouro, até porque ouro é caro, mas vão fazer outros objetos, vão ter que ter uma vassoura, tem que ter alguma coisa alguma coisa palpável, palpável para para poder poder, dizer pra poder que, os olhos que ver. isso motiva a fé Aí essa deles. fé, ela é batizada no emocional. Porque quando eu No vejo, emocional, boa, eu sinto verdade. apego nisso Isso aí. mesmo. Mas quando eu entro em comunhão com Deus, e aí a dificuldade, não é nem a dificuldade, é a estratégia do diabo em enganar as pessoas, é fazer com que as pessoas não busquem a comunhão com Deus. Porque Deus ele é acessível. Não é o pecado, não é o ambiente, não tem nada que nos separe do amor de Deus.
Não tem do amor nada. dele. E o Aleluia, glória a pecado não nos Deus. separa do amor de Deus porque a graça já não foi derramada. O problema é que a gente precisa entender, e aí eu vou mencionar aqui o nosso pastor Gleison, é que a graça nos é suficiente, não precisamos de mais nada além da graça. Porque a graça, ela abriu a porteira. Aleluia, glória a A Deus. graça, ela abriu a porteira para que o Espírito Todo-Poderoso viesse a habitar em nós, não porque nós somos santos, mas que ele nos santificasse, para que nós pudéssemos então ter acesso ao Pai e pudéssemos ter essa comunhão com Deus. Só que as pessoas, elas renegam isso e querem coisas naturais, do jeito que aconteceu lá no deserto. As pessoas, elas não querem. Por isso, né, pastor? Por isso, né, pastor? Nada é novo debaixo do sol. Tudo já aconteceu em tempos E isso porque o passados. coração do homem é o mesmo. O Bem isso coração do homem aí. é o mesmo. Meu Deus do céu. Nos ajuda, né, Olha, Espírito Santo? essa questão de adoração, de buscar Deus, é algo tão fácil de entender. Aí vamos pegar lá no primeiro, vamos pegar o exemplo, primeiro culto que teve. Primeiro culto que teve depois que o povo saiu, que eles saíram do Éden, do paraíso. Primeiro culto que teve gerou duas coisas. Primeiro gerou um ciúme, depois gerou um assassinato. Porque os dois estavam. Meu Deus do céu. E nos acompanha desde o início, então, né? Isso daí já, a maldade do homem, Isso. ó. Mas a Isso gente daí for já nos lá, se a gente for acompanha. comparar aquilo que nós vemos hoje com aquilo que aconteceu lá atrás, Abel era reto, Abel queria agradar ao Senhor. Então Abel pegou daquilo, não é porque ele era. Alguns falam, Queria se não é porque ele aparecer, né? era pastor de ovelhas e o outro era plantador. O problema é que ele pegou do melhor que ele tinha para ofertar ao Senhor. Ele estava com o coração alegre, ele quis o Senhor. Disposto, Ele alegre, escutou do pai feliz. dele, falou assim, olha, Deus que criou que a gente pecou, saiu de lá, mas ele quer ter essa comunhão. Deus é bom, porque Adão sabia que Deus era bom. Claro, se Adão veio de Deus, Adão já tinha a bondade. Ele só conheceu a maldade, mas a bondade continuou nele. E ele falou assim, Deus é bom. Glória a Deus. E aí ele foi lá ter comunhão e Caim pensou assim, nós temos que adorar a Deus, né? Vamos lá, temos que. E aí ele deu, e a palavra diz que agradou-se o Senhor do coração de Abel e rejeitou o coração de Caim. E aí eu pensava, antigamente, sabe o quê? Eu pensava assim, mas que Deus chato. Os dois não estavam lá oferecendo a ele, os dois não fizeram sacrifício, os dois não pegaram do melhor que tinha. Caim também não pegou lá dos seus frutos da terra e foi oferecer ao Senhor. E aí eu ficava pensando assim, por que Deus rejeitou o coração de Caim? Mas Deus não rejeitou o coração de Caim por causa de Deus. Porque Deus não muda. Deus rejeitou o coração de Caim por causa do coração de Caim. Porque uma vez que você vai buscar Deus, Aleluia. e aí é o ponto que eu quero chegar, daquilo que ele está falando, uma vez que você vai buscar Deus, a luz de Deus vem até você e a sua natureza, quem você é de fato, é revelado. Não adianta, entrou a luz, sai as trevas. Tem que bater em retirada. Aleluia. Sai? Se a luz adentra, Aí as eu vou te trevas têm que falar. sair. A luz, quando ela entra no quarto, ela vai revelar o que está no quarto. Então, quando a luz veio para Abel, revelou o coração de justo Abel. Mas quando a luz veio para Caim, revelou o coração pecaminoso de Caim. Só que a palavra veio para Caim. Porque Deus chamou Caim e falou assim, por que está triste? Por que caiu o teu semblante? Não é certo que se fizeres bem serás aceito? Ou seja, olha, no teu coração foi revelado isso dentro de você. Quando você buscou a mim, foi revelado dentro de você. Eu mostrei para você que você está com um ciúme de Abel. Mas não fique com ciúme de Abel, porque eu também posso me agradar de você se você mudar o seu coração. Meu coração. Aleluia, aí a palavra diz, sabe o quê? Saiu Caim da presença do Senhor, chamou seu irmão para o campo e o matou. Tudo isso depois de um culto. Depois de um culto pode acontecer muita coisa. Não é verdade?
Aleluia. Entendeu? Bem isso. Então o que O acontece? coração. Por isso que a Bíblia diz, pastor, a Bíblia fala, né, que a gente tem que guardar o nosso coração, né? Porque dele procede. E o coração, meu Deus, o Senhor conhece o nosso E coração o mais do próprio que Davi nós falou o quê? mesmos. É um Escondi a pai tua palavra no meu coração para do não pecar coração, contra ti. para E não o que é o pecar. coração do homem? Sabe o que é o coração do homem? Meu Deus, é onde está todas as Sabe o que é o emoções. coração do homem? Não é só as emoções. Entende? Vixe, onde é o emocional, meu Deus. Não, vai, Vamos mais para baixo um pouquinho. o emocional é a alma, Eu o vou dar uma coração. palavra só. Sabe o que está Brincadeira, no tá? coração do homem? No coração do homem está a vontade dele. A vontade. O coração não Sabe uma para a coisa que morte Deus como não para a muda no vida. homem? A vontade. O que é a vontade? É Livre-arbítrio. livre-arbítrio, né? Aconteceu com Adão. Adão teve vontade de errar. Tudo bem que vem lá, a gente pode usar toda a teologia da serpente, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas na verdade, quando a palavra chegou no coração dele, e aí depois Deus falou assim, o homem é mau em sua essência. Por que o homem é mau? Porque no coração dele agora nasceu essa vontade. E aí ele tem agora duas escolhas. Foi o que Deus falou para Caim: a vida e a morte estão diante de ti. Escolhe, pois, a vida e seja feliz. Ou Mostra. seja, Meu Deus, a palavra. caraca, falou com ele, meu Vai estar Deus. lá em Gênesis. Você vai ler lá olha, a vida. Não sei se você lembra dessa. A vida, Sim, eu só tenho a a vida e a morte revelação. estão diante de você. Quando nós buscamos uma vida no Espírito, o que acontece em nós? A vida e a morte não são colocadas. Eu conheço homens que mergulharam na oração em línguas e no lugar de escolherem a vida, escolherem se humilhar, escolherem uma vida igual a que Jesus fez, escolherem morrer para o mundo, escolheram usar o poder para a soberba, para a ganância, para o dinheiro, para o status. Homens que mergulharam horas e horas em oração em língua, só que eles queriam, sabe o que? Queriam poder. Homens que conheciam a Deus. E se a gente for olhar na história da Bíblia, tem muitos homens que conheciam a Deus, só que escutavam Deus, só que a vontade deles era outra. Vamos pegar Balaão. A Balaão era profeta de Deus. Escutou Deus. Vamos pegar Jonas. Jonas era profeta de Deus. Vamos pegar Salomão profetizou. Saul profetizou. Saul conhecia Deus. Precisou. Mas perdeu toda. Se você pegar os reis, lá no livro de reis, todos Deus falou com todos eles, sempre tinha um profeta. Só que quando o profeta vinha, o profeta veio, Natan veio falar com Davi. E Davi correu para o templo. O Saul não. Quando Samuel veio falar com Saul, se rasgou as vestes. Vem, eu me honro diante do povo. Ele não reconheceu o pecado dele. Ele não tinha vontade de agradar a Deus. Ele tinha vontade de satisfazer as emoções dele. Ele estava preocupado com o reino. Ele agora era rei. Está preocupado com o legado para os filhos dele reinarem no lugar dele. Está preocupado com vencer os filisteus para o reino dele ter paz. E Davi estava preocupado em agradar a Deus. Agrada-te do Senhor. E a gente volta lá para o começo da conversa. E ele satisfará Exatamente. o desejo do teu coração. Então, o que é agradar a Deus? Agradar a Deus é buscar a presença dele, é buscar conhecer o coração dele, é amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque uma vida no Espírito, uma vida no Espírito é uma vida onde o Espírito Santo vai te colocar no coração do Pai, ou no colo do Pai, ou nos braços do Pai. Vida no Espírito nada mais é do que um prelúdio daquilo que vai ser a eternidade. Nada mais é do que vai ser eterno. Por quê? Porque se é do Espírito, tudo que é espiritual é eterno. É verdade? Aleluia, Só que tudo que é eterno aleluia, vai de conta aquilo que é natural. E se vai de conta ao que é natural, as suas emoções, muitas vezes, elas não vão dizer nada, não vão ter resultado nenhum. Você pode chorar, espernear, você pode cair, você pode pular, você pode levitar, você pode fazer a firula que for. Mas o que é eterno é a palavra. Glória a Deus. É na palavra que está as respostas. Aleluia.
Pastor, vamos lá fazer um resumão dessa nossa noite aqui, Eu não desse sei nem como banquete. foi falado aqui. Tá, eu vou... um resumão aí no final. Eu vou falar aqui, ó. Eu vou só te dar 2 tópicos, o senhor faz o resumo e é com o senhor fechar a live e orar por todos nós, amém? Ó, eu anotei aqui. Aleluia. Do favor, né? Agora, que sejamos pessoas que andemos como pessoa. Peraí, eu fui anotando tudo corrido. Falei rápido demais. Que sejamos pessoas que tenhamos condutas que realmente mudem. Esse daí foi um tópico, que tenha conduta. E a segunda foi, que é agora a última, é se manter. Manter na palavra, na confissão de fé. A conduta e se manter na palavra. Certo. Então, para resumir, falamos que nós devemos ter a vida na palavra. Então, que palavra é essa? Rapidinho, mas o pastor Gleison aí já tá como um poeta. Eu sou poeta. Glória a Deus, família. E aí o entendimento, só para poder fechar sobre a palavra, que palavra é essa? É a Bíblia? Sim, mas não só ler. Porque a letra mata. Amém. Mas quando você medita na palavra, quando você ora em línguas, quando você busca a comunhão com o Espírito Santo, essa palavra ela vai ser revelada no seu coração. É Deus falando com você. Então, o resumo é, a comunhão com Deus vai fazer com que Deus fale com você. E quando Deus falar com você, tudo muda. Porque toda vez que Deus fala, tudo muda. Primeira vez que Deus falou, os mundos foram criados. Disse Deus, haja luz e hoje houve luz. É a mesma palavra, é a mesma boca. A mesma boca. A mesma boca que falou lá atrás. E a palavra que saiu dele é a mesma, é o Logos, é Jesus. É o mesmo, não mudou nada. Quando você começa a orar no Espírito, você começa a buscar, você vai ver que Deus ele nunca mudou. Desde de Gênesis até agora e o que vai ter aqui para frente, ele está mantendo a mesma linha. E a palavra é a verdade. Por isso que na oração sacerdotal ele falou assim, Pai, santifica-nos na palavra. A tua palavra santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele falou, eu sou a verdade, eu sou a palavra, eu sou a vida. Então, devemos buscar essa comunhão com Deus para que isso, toda vez que Deus fala, tudo muda. Toda vez que Deus fala, muda alguma coisa. A palavra dele é eterna, a palavra dele sempre cria, a palavra dele sempre transforma. E quando eu comecei a descobrir que essa palavra ela era acessível a mim, ele fala aqui dentro, e muda quem eu sou, e muda a minha vida, e muda a minha natureza, ele me transforma, ele me desmancha e faz de novo. Eu não preciso me emocionar, por isso eu posso me emocionar algumas vezes, sim, mas não é uma emoção que é de fora para dentro, não é uma emoção que é gerada pelos sentidos, pelos sensores, olfato, visão, tato, paladar. É uma emoção que vem do Espírito e aí mostra quem eu sou. Me transforma. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, do Espírito que vem para a mente e aí pode tremer, pode cair. A gente tem que identificar isso em nós. A alegria do Espírito. Só que essas coisas que vêm de dentro, elas sempre transformam a gente. E o que é que a gente busca hoje? Ser transformado. Se você quiser. Então, você que está escutando essa mensagem, se você quiser ser transformado por Deus, o caminho está aberto. Se você quer ser transformado, se você quer deixar de lado várias coisas que entristecem, principalmente, se você quer deixar para trás coisas que te levam para a morte eterna, o caminho da vida ele está proposto para nós. O caminho da graça está aí, o caminho de uma vida em Deus. E esse caminho não tem nada a ver com uma religião. Ainda que você congregue, ainda que você faça parte de grupos religiosos, como eu faço, ainda que você esteja lá em pessoas, fazendo as diversas atividades da igreja. Mas se você fizer tudo isso, se você não tiver o entendimento da vida em Deus, você não fez nada.
Porque a vida em Deus é a prioridade, a comunhão com Deus. E se você fizer parte de um ministério que eles não leve você para a intimidade com Deus, que não leve você para o secreto, que não leve você para conhecer Deus, se for um ministério voltado só para a religiosidade, para a denominação, para os prédios e para as músicas cantadas, se ficar só na superficialidade, nós apresentamos para você um outro caminho, um caminho onde você mergulha um pouco mais fundo, um caminho onde você se perde. Com certeza você vai se perder. Mas quando nós nos perdemos, ele nos acha. Amém? Glória a Deus, Senhor, aleluia. Não vai ficar dependente da palavra do homem, né, pastor? Vai ficar, se o pregador lá da denominação tal, A, B e C, começa a ministrar e fala da verdade mesmo, e encaminha aquelas ovelhas para ir para o Mateus 6,6, para ir para ficar com Deus, ter um relacionamento com Ele, realmente. Ele não vai ficar correndo atrás de profeta A, profeta B, pastor, não. Ele vai ter relacionamento com o Pai, relacionamento com o Espírito, vai ter uma nova vida e vai ser mudado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. 5 minutos. Amém, pastor. Agora vamos orar, agradecer. Só um pouquinho mais, porque isso é muito bom. Falar dessa palavra que muda, que edifica, que ajuda. Meu Deus, eu sou... Todo dia a gente aprende alguma coisa, né, pastor? Todo dia. E hoje a gente aprendeu a viver mais ainda com Ele. Glória a Deus. Se manter na palavra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Te agradecemos pelo teu amor imenso. Te agradecemos porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos tratou das feridas, o Senhor nos colocou no colo, o Senhor nos tem alimentado com a tua palavra, o Senhor tem nos chamado de filhos, o Senhor nos deu da tua essência, do teu coração. Nós te agradecemos porque o Senhor nos fez co-participantes da natureza divina. O Senhor nos fez eternos e nós te agradecemos por isso, Deus. Muito obrigado. Nós queremos a cada dia andar mais e mais na tua verdade, andar mais e mais no teu amor, andar mais e mais na tua palavra, Deus. O que nós queremos é que o nosso coração esteja a cada dia rasgado na tua presença. E o que nós oramos, Senhor, e lançamos uma palavra sobre aqueles que têm escutado essa ministração, é que eles a cada dia sintam o desejo de rasgar o coração diante do Senhor, de buscar a presença do Senhor com todas as suas forças, amando ao Senhor com toda a sua alma, com todos os seus sentimentos, com todo o seu corpo. Nós ministramos e lançamos uma palavra sobre aqueles que têm escutado essa palavra, mas que ainda têm vivido no mundo de religiosidade. Que eles mergulhem na tua presença, que eles encontrem o prazer de te adorar em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai propôs. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter comunhão com o Senhor. Te agradecemos por aqueles que têm buscado a tua presença e te agradecemos porque o Senhor tem unido propósitos, tem colocado corações que buscam ao Senhor juntos para nós cada vez mais como corpo fazermos com que outros venham conhecer a tua graça e o teu amor. Muito obrigado por este momento, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pelo teu cuidado em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor, aleluia, glória a Deus, papai abençoe mais e mais sua vida, seu ministério, sua família, e estamos juntos nessa jornada da fé, amém, pastor? Tudo de bom, tenha um restinho aí de semana com excelência, e vamos que vamos, porque é pra frente que se anda, glória a Deus, aleluia, muito obrigado por essa palavra, esse pão quentinho, que foi edificante para nossas vidas. Meu abraço aqui, ó, boa noite a todos que entraram, fiquem com Deus. Sejam muito abençoados. Vou deixar salvo no Instagram essa live. E vou compartilhar já aqui com o senhor. Aguarde, né, pastor Gleice? Aguarde. As minhas escritas. Aleluia. Um abraço, família. Muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Amém. Obrigado, pai. Obrigado. Você é bom em todo o tempo. Meu Deus do céu. Isso é